Olá a todos! No Doutor Saúde de hoje, nós vamos falar sobre ultrassonografia. Nosso convidado é o Dr. Renato Nakano, é um médico especialista em ultrassonografia da Clínica Magna de Bauru. Olá, Dr. Renato. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado, eu que agradeço. Dr. Renato, o que seria a ultrassonografia? Bem, a ultrassonografia é um método associado ao diagnóstico por imagem, como é o raio-x, a mamografia, a tomografia, a ressonância magnética. A ultrassonografia, ela se baseia no princípio físico das ondas sonoras, onde o aparelho de ultrassom emite ondas sonoras na região que quer ser estudada. O organismo recebe essas ondas e devolve para o aparelho. E nisso é formado a imagem que a gente vê na tela do exame. É um exame totalmente indolor, é um exame que praticamente não existe contraindicação e praticamente não tem efeitos colaterais. Não emite nenhuma radiação, é único e exclusivamente ondas sonoras, como as nossas ondas quando a gente está falando. A única diferença seria a frequência. Uma dúvida frequente da população de maneira geral é o receio ou medo de ultrassom ou qualquer outro exame causar câncer, por exemplo. Não, de um modo geral. Os dois principais efeitos, digamos, colaterais que poderiam ter no exame de ultrassonografia é o aumento de temperatura e uma coisa que chama cavitação. Isso daí foi só reprodutivo em laboratório. Nos aparelhos que a gente usa, nunca que conseguiu ocasionar isso daí. Então é um método praticamente 100% seguro. E com relação ao profissional adequado para realizar a ultrassonografia? O único profissional que pode realizar esse tipo de exame é o médico. Renato, a pessoa leiga, ela tem muita impressão de que o ultrassom serve apenas para ver a gestação, gravidez. E a gente sabe que o exame ele é muito mais amplo do que isso, né? Sem dúvida, Neymar. Muitas vezes ocorre da gente fazer um exame, começar um exame de ultrassom de abdômen de um homem, de um rapaz, e ele vinha até com esse comentário de achar que era único exclusivamente para se fazer um exame de gestação. As indicações do ultrassom hoje, elas são muito, muito amplas. É usado praticamente para todas as estruturas do corpo. Digamos, no pescoço, onde se avalia a tireoide, onde a gente vai ver a parte de funcionamento da tireoide, a parte de nódulos da tireoide, outros tumores que podem aparecer na região do pescoço também. Na parte do abdômen, avaliar umas patologias mais comuns, como cálculo de vesícula biliar, como pedra no rim, como alterações no fígado, né? Tipo hepatite, alterações de apendicite nas dores abdominais agudas, né? Que muitas vezes levam a procura mais imediata ao médico. Temos indicações nas mulheres, né, muitas indicações para avaliação do útero, avaliação dos ovários, nas mamas, né, em complementação à mamografia. Muitas vezes a mulher faz mamografia e está lá indicado complementar com ultrassom para poder esclarecer o diagnóstico. Temos indicações também nas patologias, nas doenças do sistema musculoesquelético, né? Aquela pessoa que tem uma dor no ombro, torceu o tornozelo, machucou o joelho, seja na atividade do dia a dia, seja no esporte, e também naquelas famosas LER, né, as DORT, doenças relacionadas ao trabalho também. Isso é muito usado também. O ultrassom também é muito usado na coleta de material para confirmação de determinada doença. Por exemplo, muitos já devem ter tido algum familiar, algum parente que teve que se submeter a uma punção de um nódulo na tireoide, de um nódulo na mama, uma biópsia de próstata. São patologias que às vezes acontecem e o médico ultrassonografista, durante o exame, vai indicar o melhor local para que possa ser coletado esse material para o diagnóstico. Como suporte. Como suporte.
Ultrassonografia é o tema de hoje no Doutor Saúde. Renato, hoje em dia é muito comum o pessoal comentar ou solicitar ultrassom colorido. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Bem, Ademar, ultrassom colorido é um artifício, né, uma técnica que a gente usa no exame que chama Doppler colorido. Né? Ele é usado tanto no ultrassom de gestação, né, ultrassom obstétrico, como no ultrassom para avaliação de determinada órgão, como a tireoide, como o fígado, os rins. Os pacientes às vezes confundem e chegam na clínica achando que por ser colorido o exame vai parecer, a estrutura, o órgão vai aparecer colorida. Dando um exemplo, o pai, a mãe vai achar que a gente vai conseguir ver se o filho é loiro, se vai ter olhos azuis, por aí afora. Não é assim. O ultrassom colorido, Doppler colorido, é um exame que serve para avaliar basicamente a vascularização, a circulação de determinada região, determinada estrutura do corpo. Tá? E a gente padroniza essas cores em basicamente vermelho e azul, mas poderíamos botar verde, cor-de-rosa, lilás. Então não tem nada a ver com o exame aparecer a cor real da estrutura. É uma outra técnica usada durante o exame. Uma coisa que está muito na moda também é o ultrassom 3D e 4D, né? Sem dúvida. Hoje se realiza bastante o ultrassom 3D ou 4D, que nada mais é que o 3D em um tempo real, né? Onde você consegue fazer o exame e ter a aquisição das imagens num tempo mais curto. Hoje ainda usa-se muito mais para avaliação da face do feto, né, da face do neném. Mas uma das principais indicações que a gente tem é para complementar uma possível análise de uma possível malformação que possa ter nesse neném. Por exemplo, uma fenda labial, né, uma criança com uma fenda labial, você consegue dar uma quantificada, ver o grau disso, é uma importância maior do exame. Renato, antes de encerrar o programa, eu queria que você deixasse algumas dicas para todo mundo sobre a ultrassonografia. Bem, Ademar, a ultrassonografia, né, é um exame complementar. Portanto, é extremamente importante que ela seja realizada após a solicitação do médico do paciente. Isso é extremamente importante. Além disso, como já frisei antes, é um método que não tem nenhuma contraindicação e não tem um efeito da radiação. Tá? Fora isso, é extremamente importante que o paciente procure saber o profissional que vai realizar o teu exame, o serviço, a clínica que vai realizar o teu exame de imagem. Não só a ultrassonografia, como o raio-x, a mamografia, a densitometria, a tomografia, a ressonância magnética. É extremamente importante saber se esse médico, se esse profissional, se essa clínica, se esse serviço apresenta um título de especialista. Assim como é importante o paciente escolhe o pediatra dos teus filhos, o ginecologista, o cardiologista, é extremamente importante que o paciente saiba quem é que vai realizar, quem é que vai laudar o teu exame de ultrassonografia, o teu exame de diagnóstico por imagem, seja raio-x, seja tomografia, ressonância. Deve sempre procurar o profissional que tenha o título de especialista, o profissional e o serviço de modo geral. Então, Renato, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que ajudou muitas pessoas a ter uma melhor ideia de como é uma ultrassonografia. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E eu espero você no próximo Doutor Saúde.